Boa noite, George. Meu nome é Letícia. Eu vou explicar essa questão que tu mandou aqui pra gente na academia do V. Primeiro, bora ler ela direitinho. O esquema a seguir ilustra o princípio fundamental de um periscópio como usado por submarinos para observar o meio externo. Os raios luminosos vindo do meio externo, repleto de ar, aqui, adentro na horizontal no cano do periscópio, repleto de ar. Ou seja, o raio vai entrar aqui, esse meio aqui vai ser o ar, vai atingir esse prisma aqui e vai sair pelo outro meio que também é o ar, vai atingir aqui. Então, bora lá. Aqui que interage por dois prismas emergindo no olho do observador. Tá. Para obter os desvios luminosos desejados, pode-se utilizar, por exemplo, um par de prismas de vidro com áreas de secção transversal, formando um triângulo, retângulo e isósceles. Formando um triângulo, retângulo e isósceles. Nesse caso, para que o periscópio funcione como esperado, o índice de refração do vidro que constitui cada prisma deve ser. Então, a gente não precisa analisar os dois prismas. Bora analisar primeiro só um prisma. Vê. Primeiro, ele fala que o prisma é um triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo retângulo isósceles? É um triângulo em que saiu totalmente errado. Um triângulo retângulo isósceles é aquele que esse lado daqui, o lado de 90 graus, vai ter o seu lado de 90 graus. E os outros dois lados e os outros dois ângulos vão ser iguais, cada um medindo 45. Se tu não soubesse isso, dava até para tu usar pela lógica assim da imagem. Digamos, aqui é um quadrado que tem o quê? Que tem 90 graus. Então, esse ângulo daqui vai ser igual a esse. Mas quanto isso aqui tudo vai ser 180. 180 menos 90. 90 dividido por 2, 45. Então, cada ângulozinho desse aqui vai ser 45 graus. Mas tá, para que eu vou precisar disso? Vê, a gente vai precisar disso para descobrir o nosso índice de refração. Vai ser essencial. Por quê? Vê, tá vendo que esse raio tá passando aqui? Quando ele fosse atravessar dessa parte do vidro, ele não deveria vir para cá, para essa parte do ar aqui interna do periscópio? Por que ele não faz isso? Por causa de um negócio chamado ângulo limite. Ângulo limite é o ângulo máximo que o raio pode atingir para que ocorra a refração. Se eu aumentar um pouquinho esse ângulo, já ocorre o quê? A reflexão total. Que é o quê? Que é quando era para acontecer uma refração em um sistema, mas por causa do ângulo acaba ocorrendo o quê? Uma reflexão. E é isso que acontece nessa figura aqui, nesse triângulo aqui. Ocorre uma reflexão onde era para ocorrer uma refração. Então, se ocorre uma reflexão no local onde era para ocorrer uma refração, é porque o ângulo desse raio aqui ultrapassou o ângulo limite. Então, nesse caso aqui, a gente tá o quê? A gente está ultrapassando o ângulo limite. A gente está num caso que, devido ao ângulo aqui, eu estou acima do ângulo limite. Eu estou maior que o ângulo limite. Mas vê, bora lembrar qual é a fórmula do ângulo limite? A fórmula do ângulo limite, sempre é bom lembrar que o seno do ângulo limite vai ser o quê? O menor índice de reflexão sobre o maior índice de refração. Então, vê, sempre tem em mente que o menor índice de refração sempre vai ser o do ar. Então, e o índice de refração do ar sempre vai ser 1. Então, como aqui ele fala também que a gente está repleto de ar, aqui quando a gente tem N menor, que vai ser 1. Mas vê, como a gente está analisando um caso que está ocorrendo a reflexão total, porque neste caso está maior que o ângulo limite, então eu não quero analisar o ângulo limite, eu quero analisar os casos que eu estou acima do ângulo limite, quero analisar os casos que eu estou maior que o ângulo limite, então eu vou pegar seno de L vai ser maior que 1 sobre o índice de refração do maior, porque eu não quero analisar o ângulo limite, eu quero analisar os casos que eu estou acima do ângulo limite, que é isso que vai acontecer aqui, para realizar a nossa reflexão total. Então, seno do ângulo limite vai ser 1 sobre o índice de refração do maior.
Sendo que aí, o que vai ser esse nosso ângulo limite? Vai ser isso aqui, ó. Eu vou traçar uma reta aqui, como se fosse a nossa reta normal. Traçar aqui, ó. Opa, saiu tudo troncho. Traçar a nossa reta aqui, como se fosse a nossa reta normal. Bem aqui. O ângulo limite vai ser o ângulo desse raiozinho aqui, que era para, na tendência de refração, passar para cá, atravessar para esse meio aqui, mas ele não, ele voltou para o meio do vidro refletindo. Então, o ângulo limite vai ser esse ângulozinho aqui com a normal, esse ângulozinho aqui. Então, mas qual vai ser esse ângulo? Como eu já disse anteriormente, os ângulos, tanto esse, quanto esse, tanto esse, quanto esse, vão ser de 45 graus. Então, nosso ângulo limite vai ser de 45 graus. Então, voltar, sendo de 45, vai ser maior que 1 sobre x. Sendo de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2 vai ser maior que 1 sobre x. Multiplica aqui cruzado, então, x vezes raiz de 2 vai ser maior que 2. Passa esse raiz de 2 para cá, então x vai ser maior que 2 sobre raiz de 2. Então, eu não posso deixar essa fração aqui embaixo. Lembra, nunca posso deixar uma fração no denominador. Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que racionalizar. Multiplico isso daqui por raiz de 2 sobre raiz de 2, racionalizando. Aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Aí fica x é maior que 2 raiz de 2 sobre 2. Posso cortar esses 2 daqui com esses 2 daqui. Vai dar a nossa resposta. X é maior que raiz de 2. Dando a nossa resposta, letra D. Exatamente isso. Então, se tu tiver alguma dúvida na minha explicação, tu pode colocar aqui no chat do YouTube que eu vou responder assim que possível. Ou se tu preferir, tu pode contestar essa questão que eu, outro monitor, a gente vai responder da forma mais didática possível que tu preferir. Então, se tu sentir que a tua dúvida ainda tá mais no conteúdo assim da questão, eu aconselho tu procurar a parte de reflexão total e ângulo limite na academia de tradicional que tem direitinho, ou se tu preferir, tu pode pedir uma arena e estudar mais esse assunto para até ganhar confiança assim, na hora de fazer as questões. E é basicamente isso. Eu espero que tenha uma boa noite de estudos e que tu fique com Deus.